Olá, queridas! Eu sou a Frida e hoje eu estou aqui para compartilhar mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. E o capítulo que eu quero compartilhar hoje é o capítulo 15, Os Ensinamentos de Sua Mãe. Antes eu quero louvar a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele me concedeu de ter acesso a esse material do livro Uma Mulher Sábia, quando a minha filha ainda era pequena. Como eu pude ter a chance, a oportunidade de conhecer esses princípios tão maravilhosos e poder aplicá-los, pedindo ao Senhor sempre orientação e seguindo aqui as orientações dos princípios que está nesse capítulo do livro Uma Mulher Sábia, que fala exatamente sobre os nossos ensinamentos em casa com os nossos filhos. E o capítulo começa com um verso tão maravilhoso que diz assim: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Que maravilha, né? Saber que os nossos ensinamentos é um enfeite para a cabeça dos nossos filhos, um adorno para o pescoço deles. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns tópicos nessa lição que marcaram muito a minha jornada com a minha filha. A lição inteira ela é riquíssima, maravilhosa, mas eu quero destacar alguns pontos para a gente conversar aqui hoje. A lição ela fala sobre o amor, né? Como é o amor e traz 1 Coríntios 13, no versículo 2 ao 8, aquela promessa tão linda, né? Que fala sobre o amor, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E o que me chama bastante atenção aqui nessa promessa e especificamente dentro dessa lição é que a lição nos chama a atenção para colocar os princípios dessa promessa, aplicá-los, né, com os nossos filhos, né? Parece que para aplicar com outras pessoas parece que é natural, mas quando eu tive acesso a essa lição pela primeira vez, eu pensei, nossa, esse princípio é aplicar a minha filha, né? Esse princípio, o princípio da paciência, o princípio de ser bondosa, o princípio de não maltratar, o princípio de não se irar facilmente com a minha filha, né? E eu confesso que quando eu comecei a ler, porque a lição ela fala de cada princípio, princípio por princípio, ela vem trazendo explicações aqui bastante interessantes. E conforme eu fui lendo esses princípios e eu fui colocando eles nos meus cartões 3x5 para poder me ajudar nos ensinamentos, né, com a minha filha, e escrevi cada um desses princípios, né? O amor nunca falha. E eu fiquei meditando, né, que o amor nunca falha, né? Que o amor, como a lição diz, que o amor é uma ação, uma reação que temos em relação aos outros. Então eu precisava, né, colocar esse princípio em prática com a ajuda do Senhor. E então eu comecei a mostrar através dos meus atos, né, das minhas atitudes, das minhas reações, o meu amor pela minha filha, né? E isso para mim foi tão maravilhoso porque
Eu realmente não sabia como eu ia fazer para poder criar a minha filha, ensiná-la, educá-la, já que eu estava no início da minha jornada tão quebrada, né? Tão frustrada com todas as coisas que estavam acontecendo. E eu abracei esses princípios e fico pensando o quão maravilhoso é, né? Se eu olhar para trás e imaginar, não consigo nem imaginar como seria se eu não tivesse tido acesso a esses princípios, anotado e buscado sempre a Deus para me ajudar a colocá-los em prática. Então foi quando eu comecei a ter essas reações, essas atitudes como mãe e precisei muito praticar a paciência, né? Precisei muito ter essa reação de paciência. Todas as vezes que eu me deparava com uma situação que naquele momento eu precisava de paciência e fui buscando ao Senhor e Ele foi me ajudando porque eu li na lição isso renovou a minha mente, né? Que as crianças, elas precisam da nossa paciência. E muitas vezes, eu confesso, eu não tinha muita paciência, né? Principalmente com as birras, principalmente quando eu me deparava com uma situação que eu não sabia lidar. E o que eu acho tão maravilhoso é porque fazer as coisas à maneira de Deus é tão mais leve, é tão mais suave poder fazer as coisas à maneira do Senhor, né? De acordo com as suas promessas, com a sua palavra. E eu aprendi também nessa lição uma promessa que diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Uau! E eu li isso e eu disse, nossa, a paciência tem que ser com todos, né? Não há exceção. E também diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar paciência. Então, eu aprendi que eu precisava exercer esse princípio da paciência, de não brigar e aprender a ser amável e estar apta a saber ensinar com paciência. Impressionante, eu me lembro que eu não tinha muita paciência para ensinar as tarefas de casa para minha filha, da escola, e aquilo me deixava muito, assim, eu ficava muito irritada. E depois, com o tempo, eu fui colocando isso em prática, fui orando, buscando a Deus por ajuda e as coisas foi se tornando leve. Quando eu menos esperei, um dia estávamos na mesa com todos os livros, estudando juntas e eu ali na maior paciência, ensinando as tarefas de casa. Tanto que hoje a minha filha, ela já faz as tarefas sozinha e não precisa muito assim da minha ajuda, porque ela gosta muito de estudar e sempre quando ela precisa da minha ajuda, ela me chama e eu sento ali na maior paciência para poder estudarmos juntas. Então, isso é tão maravilhoso, né? Colocar o princípio da paciência em prática. E tem algo mais aqui nessa lição que me chamou muita atenção e que eu me lembro de que eu precisei renovar a minha mente sempre com esse princípio, que é a parte do princípio que fala que o amor nunca falha. E hoje eu sou prova disso, de que o amor nunca falha, né? Eu tive essa oportunidade aí durante muitos anos, né? A minha filha, quando eu entrei na jornada, ela ainda era criança e hoje ela se tornou uma moça grande, né? Hoje ela já está crescida e eu posso olhar para trás e ver como o Senhor, né, está fazendo um lindo trabalho,
né? E a lição diz que essa é a nossa maior promessa, seu amor por nós e o nosso amor pelos outros, especialmente nossas crianças, nunca falhará. Que isso para mim foi maravilhoso, né? Eu tinha essa promessa e hoje eu venho aqui testemunhar que o amor nunca falha e não falhou, né? Hoje eu louvo a Deus pelo meu relacionamento com a minha filha. Nós temos um relacionamento saudável, um relacionamento de amor. E sinto que há amor, sinto que há respeito e sinto que o Senhor se faz presente, né, no nosso meio. E tem algo na lição bastante interessante também. Quando eu aprendi isso, nasceu-se também o meu desejo de ficar em casa e ser uma trabalhadora no lar também, através de um princípio dessa lição que fala sobre o nosso tempo, né? Quando eu li, falei assim, o seu tempo, que é a coisa mais importante que eu poderia dar à minha filha era o meu tempo. E quanto tempo eu gastava com trabalho, com outras coisas, e não gastava com a minha filha. E a lição ela diz que quando nós amamos alguém, nós queremos gastar nosso tempo com eles. Então eu parei para pensar, nossa, eu amo a minha filha, eu preciso gastar tempo com ela, mas eu preciso que isso seja uma coisa natural, né? Algo que venha de dentro de mim, que eu deseje isso. E foi surpreendente como o Senhor sempre me conduzia a sair com ela, nem que fosse para tomar um sorvete, conversar um pouco, caminhar um pouco pela rua. E enquanto eu andava junto com ela, eu ia ensinando a ela os princípios da palavra, conversando com ela de uma forma tão leve, de uma forma tão suave. E eu louvo ao Senhor por isso, porque tudo isso nasceu, né, por conta do ministério. E eu queria compartilhar isso, esse testemunho maravilhoso da minha jornada. E eu me lembro que quando a minha filha ainda era criança, ela tinha 9 anos, eu nunca parava o que eu estava fazendo para poder dar atenção para ela lá no início da jornada. Às vezes ela olhava para mim e falava assim, mãe, você está me ouvindo? E eu falava assim, e aí ela me testava, ela dizia, o que eu disse? E aí meus pensamentos estavam em outros lugares, eu estava pensando em outra coisa, ou concentrada naquilo que eu estava fazendo. Mas quando eu aprendi esse princípio, na lição diz assim, devemos ouvir e responder às crises de nossas crianças ou não. E quando eu li, né, sobre esse princípio, eu pensei, falei, nossa, né? A lição diz, nós imploramos a Deus, né, para que Ele nos ouça, né, para Ele nos ouvir, né? Nós ficamos orando, e era o que eu fazia naquele momento, eu orava naquele momento, eu me lembro que fazia orações de clamando, Senhor me ouve, e naquele momento, quando eu estava renovando a minha mente com essa lição, eu parei para pensar, eu falei, nossa, como eu estou muito errada na prática desses princípios, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar a Deus. Todas as vezes que a minha filha começava a falar alguma coisa ou me chamava, eu deixava tudo o que eu estava fazendo e voltava os meus olhos para ela e olhava para ela e dava atenção. E eu faço isso até hoje, né? E o Senhor foi me mostrando ao longo da nossa jornada que isso é amor, né? Isso demonstra amor. Quando eu estou ouvindo o que ela está falando, eu estou dando atenção, eu estou me importando com o que ela está falando. E eu queria compartilhar isso com vocês, como é maravilhoso, como é tão abençoado nós termos esse acesso a esses materiais tão importantes. E hoje a minha filha, como eu já compartilhei, ela já é uma jovem, né? Ela já está caminhando para os seus 17 anos.
E eu peço muito a Deus para que isso continue, né? Como a lição diz, e se os seus filhos forem grandes, né? O que fazer? Eles já estão crescidos, né? Como colocar esses princípios em prática? E eu aprendi aqui na lição que fala assim: nunca é tarde demais para mostrar amor. Comece agora mesmo a amar os seus filhos crescidos. Comece com suas palavras. Eles são amados, aceitos e cuidados. Estabeleça as bases com um abraço carinhoso e um eu te amo, não importa qual seja a idade. E eu estou aqui agora, nesse momento, lendo, né, renovando a minha mente com esse princípio e estou me lembrando de quantos abraços bem calorosos e aconchegante a minha filha. Às vezes eu estou assim, parada, fazendo alguma coisa e ela chega assim e ela me dá aquele abraço gostoso e diz eu te amo. Eu faço isso também constantemente. Isso é muito bom. Então, essa é a minha experiência, é o meu relatório de louvor, daquilo que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida, na nossa jornada, da restauração com Ele. Então, é isso, meninas, que eu queria compartilhar. Se vocês têm interesse em ler essa lição, eu encorajo cada uma de vocês a ler cada princípio dessa lição e buscar ao Senhor para saber dele o que ele que realmente quer falar com cada uma de nós através dessa lição. Então é isso, queridas. Eu vou deixar na descrição abaixo o link desta lição e o link do curso completo Uma Mulher Sábia. Vou deixar também o link do áudio na voz da nossa querida Arielle, para que você possa ter acesso a esse curso tão maravilhoso que transformou a minha vida e tem transformado a cada dia. Eu encorajo você a vir aqui e ler esse livro e fazer esse curso tão maravilhoso. Eu garanto que a sua vida vai mudar para sempre. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.